Vamos falar sobre sono. Quem é que não gosta de dormir, né? Só que infelizmente tem gente que gosta e não consegue, ou tem um sono conturbado. Você sabia que a falta do sono pode ser responsável por uma série de doenças? Dá uma olhada nesse VT. Quem vive em grandes centros urbanos sabe que a rotina agitada mexe com o organismo. Muita gente dorme poucas horas, comprometendo a qualidade de vida. Como será que anda o sono do brasileiro? Meu sono é péssimo, de péssimo para irregular. A minha qualidade de sono é boa, a quantidade de sono é que não é tão boa. Não, eu não tenho uma boa qualidade de sono. Eu não consigo ter uma boa noite de sono. A minha qualidade de sono eu avalio como regular. Minha qualidade é péssima. A ciência confirma que dormir mal prejudica a saúde física e mental e contribui para o surgimento de uma série de problemas. Afeta a fadiga, a parte muscular, a parte articular, né? Queda de cabelo, enfim, afeta várias coisas. O rendimento é menor, né? Então, fico mais cansado, principalmente no período da manhã, depois do almoço, coisa assim. Reflete nas condições de trabalho, a gente vai adquirindo estresse, no tratamento com as pessoas, então a gente poderia ter uma qualidade de vida melhor. Um estudo publicado por uma revista americana mostra que uma soneca de 30 minutos durante o dia pode amenizar os prejuízos de noites mal dormidas. Essa dormidinha ajuda a reverter o impacto hormonal de uma noite de sono ruim. Pensando nisso, algumas empresas têm investido em espaços para a soneca, com o objetivo de melhorar a produtividade de seus funcionários. Nós decidimos criar alguns espaços na organização que era para dar mais qualidade de vida para os profissionais. E a sesta foi um dos pontos que nós incorporamos na organização, exatamente porque após o almoço, geralmente você tem um momento onde você tem uma sonolência natural, é um ciclo normal do ser humano. E automaticamente, na parte da tarde, a gente sentia que tinha uma baixa produtividade e concentração. A partir do momento que nós incorporamos essa política na empresa, nós tivemos um ganho de produtividade de mais de 60%. Para mim, aqui é necessário, porque em casa eu costumo não dormir. Eu já tenho uma prática de dormir tarde, né, e acordar cedo. Então, para mim, aqui é essencial tirar o meu tempo de cochilo após o almoço para compensar ou tentar compensar um pouco daquilo que eu perdi em casa. A qualidade do meu sono é um pouco ruim, porque eu acordo muito cedo para vir trabalhar e durmo muito tarde por causa da faculdade. Após um período de cochilo, pelo menos para mim, ajuda bastante. Eu fico mais renovado, né, eu me sinto melhor para trabalhar. Às vezes eu estou com uma dor de cabeça e o sono me ajuda a melhorar e me ajuda no rendimento. Mas para quem não conta com espaços assim no ambiente de trabalho, é possível recorrer a locais especialmente preparados para o cliente relaxar e voltar ao batente com as energias recarregadas. Bom, a nossa ideia é que o cochilódromo seja muito simples, as pessoas não têm tempo, nós vivemos numa cidade muito acelerada, então as pessoas têm que ver rápido, cochilar e ir embora, com a satisfação totalmente garantida. Chegou, a gente recepciona, pergunta qual o tempo, a pessoa já está indo direto para a cabine é automatizada, ela escolhe seu tempo, ela vai ficar tranquila porque a cabine vai acordá-la. O tempo solicitado, o término do tempo solicitado, a cama vai vibrar, a luz volta a acender e ela está pronta para o resto do dia, para o trabalho. E a gente fica monitorando aqui também para não haver o problema dessa pessoa perder a hora. Então eu costumo dormir aqui exatamente meia hora depois do almoço. E aí completa a minha 1 hora de almoço, né? Os 15, 30 minutos para mim me faz com que eu consiga trabalhar melhor depois, né? Elaborando petições ou indo para alguma audiência importante, então você tira aquele estresse do início da semana, da manhã, e no final vai tudo muito mais fácil, né? A gente consegue ter um êxito melhor no nosso trabalho. Com o cochilo eu acabo voltando à parte do trabalho na parte da tarde, renovado, disposto. Você também, se você tinha alguma
tava com a cabeça quente na parte da manhã, a hora que você volta à tarde você consegue deixar as ideias mais claras, tudo. Sem o cochilo eu percebi nesse pouco tempo que eu tive aqui que não funcionava direito não. Para falar sobre a importância do sono, estou recebendo no Revista hoje a doutora Luciana Palombini, que é médica especialista em sono e também membro da Associação Brasileira do Sono. Seja bem-vinda ao Revista. Muito obrigada, prazer. Prazer é todo nosso. Como a gente viu nessa matéria também, o sono tem um papel fundamental no nosso dia a dia. Quer dizer, quem não dorme bem, não vive bem. Eu queria que você explicasse fisicamente qual é a importância do sono, quais são os hormônios que são produzidos ou os que deixam de ser produzidos e como é que isso interfere na nossa vida. Então, tem alguns aspectos fundamentais que o sono, ele favorece o descanso. Existe uma reorganização dos tecidos, né, da proteína dos tecidos e principalmente de função de cérebro, sistema nervoso central, que são os neurotransmissores. Então, tem dois tipos de estágios de sono fundamentais, né? O sono profundo, que a gente descansa, que a frequência cardíaca diminui, a pressão arterial diminui. Esse é fundamental para o descanso. Além desse, tem o sono REM, né, que a gente tem uma ativação, tem o sonho. Durante esse sono, acontece uma reorganização por diferentes liberações, tanto de neurotransmissor como de hormônios, para preparar o cérebro e o corpo para a vigília. E uma terceira função muito importante que foi comprovada recentemente é que existe uma limpeza de impurezas do cérebro durante o sono, que precisa o sono para isso. Então, já se identificaram, inclusive, substâncias que se acumulam e que podem aumentar o risco para uma demência, que nem Alzheimer. Então, recentemente se descreveu o sistema que chama sistema linfático, que é esse sistema de limpeza cerebral que precisa acontecer durante o sono, para, como eu falei, evitar que o cérebro tenha um risco de doenças neurodegenerativas. Então, acaba sendo fundamental para isso também. Então, é importantíssimo não só para o corpo, mas também para a mente. Mente, para todo o funcionamento do cérebro, para o nosso cérebro estar pronto durante a vigília. A gente acordar pronto para o dia precisa de todos esses estágios do sono. E é verdade que as pessoas têm necessidades diferentes de sono? É verdade. Aquela preconização de que 8 horas diárias é o essencial, para algumas pessoas não é uma verdade. Não existe um número fixo. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas precisa de 7 a 8 horas. Né? Então, a grande maioria. Só que tem pessoas que com 6 horas ficam bem e pessoas que precisam de 9 horas. A pessoa que 6 horas basta, como é que ela vai saber? Né? Qual é o parâmetro? Um dos parâmetros, né, o normal é a gente acordar bem disposta de manhã. Então, se você teve o sono adequado, que é a quantidade e qualidade adequada, você tem que acordar bem disposto quando acorda e tem que passar o dia com seu sistema de alerta apto, né? Então, funcionalmente, né, o trabalho, a social. Então, a pessoa que acorda cansada ou sente muito cansaço ou sonolência durante o dia, algum problema no sono tem. Que pode ser uma quantidade insuficiente, né? Então, a pessoa que acha que precisa de 6 horas, mas na verdade ela precisa mais, mas ela acha que se acostuma, aí vem o fim de semana, ela dorme 10 horas achando que isso compensa, não compensa. Tá? Então, a quantidade insuficiente. Agora, também existe a pessoa que pode dormir 9 horas e a qualidade estar ruim. Por diferentes motivos. Por barulho na rua, por apneia do sono, que a gente vai falar, por distúrbios do sono, por problemas médicos. Então, o sono adequado que faz a gente descansar, como eu falei, é uma qualidade adequada, quantidade suficiente que faz você acordar pronto para o dia. Então, tem que ser um sono de preferência ininterrupto, né? Acordares durante o sono, poucos, é normal. Né? Então, a pessoa acordar 1, 2 vezes e voltar a dormir rápido, isso não é uma doença do sono. Faz parte do sono normal. Mas quando a pessoa se queixa, acordo muito durante a noite e acordo cansado, tem motivos que a gente tem que investigar. Né? Então, por exemplo, os problemas respiratórios podem fazer a pessoa acordar mais do que deveria durante a noite. Você falou da apneia, vamos entrar nesse assunto já? Ele é um dos distúrbios do sono, mas existem diversos outros. Tem mais de 80 distúrbios, mas o que mais procura o laboratório de sono, a clínica do sono, são 2 grupos de distúrbios.
os problemas respiratórios, né, que daí é o ronco e a apneia, que é com a parada respiratória, e a insônia. Então, esses dois grupos, a pessoa que não consegue dormir e tem insônia, e a pessoa que respira mal durante o sono, ronca, para de respirar, esses são os distúrbios mais frequentes. Então, a apneia e o ronco estão relacionados. Normalmente, quem ronca tem apneia também. São as mesmas causas, a mesma predisposição. É uma predisposição anatômica que começa, quem tem problema nasal tem um maior risco, são alterações anatômicas que são familiares, né? Então, você é filho de um pai que ronca e tem apneia, então o formato do rosto determina o espaço do ar para passar, então isso aumenta o risco, e excesso de peso também aumenta o risco. Então, isso aumenta o risco tanto para ronco como para apneia. A gente está vendo uma animação ali que mostra como é que funciona esse mecanismo, né, da apneia. Como é que você pode traduzir essa imagem para a gente, doutor? Então, o que acontece? Ali aparece a faringe, né, que a pessoa está deitada e tem o espaço atrás da língua. Ali é o ar passando normalmente, né? Então seria aqui. O que acontece? Quando para de respirar, aquele espaço para o ar fecha. E o tratamento mais importante para isso é o uso dessa máscara, né? Então aqui seria o ar entrando normalmente, aqui seria atrás da língua, que é a faringe, que o indivíduo normal, a faringe fica aberta. O ar entra e o ar sai, né? Isso seria a pessoa normal. Aí o que acontece? Quem tem apneia do sono, o espaço para o ar passar começa a diminuir. Como na imagem? Como está diminuindo. Então tem menos espaço para o ar passar. Quanto mais grave, menor o espaço. Então, quando tem pouco espaço, a pessoa tem que fazer força para puxar o ar. Aí a esposa que diz, olha, engasga, ele faz um barulho na respiração muito forte. Então, o espaço diminui a ponto que pode fechar totalmente, que é o que está acontecendo. E esse barulho, então, é uma vibração dessas membranas da pressão do ar no tecido. Então, quando tem a apneia, fecha totalmente o ar, não entrando ar, qual é o problema? O nível de oxigênio cai na circulação sanguínea. Então, isso reflete em tudo, no coração, no cérebro. Então, aí que começa a aumentar o risco de doenças cardiovasculares. O tratamento para esse problema, no caso do ronco e apneia, é cirúrgico? Tem as cirurgias específicas, tem a máscara que mostrou ali, que é a máscara do CPAP, depende do grau e depende da pessoa. A pessoa que tem apneia tem que ir num especialista, tem que avaliar quais os fatores, então se tem um nariz que nunca foi tratado, tem que tratar o nariz. Se é uma apneia grave, acaba sendo o uso dessa máscara. Se é uma apneia mais leve, além da máscara, a gente tem uma plaquinha de dentista que funciona muito bem. E em situações específicas, a gente indica cirurgia. Tem indicações bem específicas para cirurgia. Então, depende da apresentação da apneia naquele indivíduo. Se a pessoa morar sozinha, não tem ninguém que reclame do ronco. Como é que ela faz para saber que ela sofre desse mal? Tem algum sintoma ao longo do dia que ela pode sentir? Às vezes a pessoa acorda muitas vezes durante a noite, isso é um sinal. Acorda com dor de cabeça, sensação que não dormiu. Acorda com a boca seca, durante o dia fica cansado. Às vezes tem pessoas que acordam com o próprio ronco também. Então, é como eu falei, assim, o parâmetro é, se o seu sono é normal, você tem que acordar bem disposto durante o dia. Então, sono fragmentado e cansaço excessivo pode ser indicação de problema de sono. Tá certo, eu volto já pra gente continuar falando sobre esse assunto. Vamos voltar a falar sobre o sono? Essas pessoas que não conseguem dormir o suficiente, porque muitas pessoas trabalham demais, a gente sabe que a vida é corrida aqui de São Paulo, muitas pessoas dependem, por exemplo, do transporte público e ficam 2 horas, 2 horas e meia no trânsito, dentro do ônibus, dá aquela cochiladinha porque realmente não aguenta. Esse cochilo é importante para que a pessoa consiga recuperar? Você falou que no final de semana não adianta querer dormir 10 horas, que você não vai conseguir recuperar. Agora, se a pessoa consegue manter uma regra de cochiladinhas todos os dias, isso é importante? O cochilo pode ser muito importante, sim. O que acontece? A pessoa que dorme menos ou dorme mal e está cansada, um cochilo curto, inclusive, tem pesquisas que mostram que cochilo de 15 minutos já pode melhorar tanto humor, função cerebral, nível de alerta. Então, ele pode realmente ajudar para o indivíduo conseguir manter as atividades melhor à tarde, né? E como eu falei, não precisa ser longo, né? Inclusive, 15 minutos. Uma ligadinha de novo na máquina, pode ser muito favorável, depende da pessoa, né? Tem pessoas que se dormem à tarde não se sentem bem, mas... É o meu caso. Então eu já acordo de mau humor. Então depende da pessoa, mas tem bastante pesquisa mostrando que pode ser muito favorável, sim. Tá certo. Inclusive,
tem empresas, né, que já têm espaços garantidos para que os funcionários deem aquela descansadinha no período do almoço, logo depois do almoço. Imagino que isso deve estar comprovado, inclusive, com relação à produtividade desses funcionários, que deve melhorar bastante, né, doutora? Para a empresa, tem trabalho mostrando, a nível das empresas, elas entenderem que melhora a produtividade, além da qualidade de vida e do humor do funcionário. Tá certo. Vamos falar das crianças um pouquinho? As crianças, tá. Que é importante também a gente atentar para o sono delas. Muitos pais, muitas mães acabam fazendo com que os filhos durmam um pouco mais tarde, porque criança realmente não tem parada. Se deixar, eles vão indo. Qual é a importância do sono na infância? Bom, então o que acontece? Na criança é fundamental, porque ela tem a parte do desenvolvimento, a parte da aprendizagem, né? Então, na criança é muito frequente também a apneia do sono. Então, a criança que não respira bem durante o sono, é importante os pais terem um alerta, porque nem sempre o pediatra alerta. Então, a apneia do sono não é bem reconhecida na criança. Então, são sintomas, a criança que tem um sono muito agitado, abre a boca para respirar, sai saliva, transpira durante o sono se debate durante o sono. Isso tudo são indicativos que ela pode ter a apneia do sono e ela tem que ser tratada. Porque a apneia do sono na criança, inclusive associado a síndrome do déficit de atenção. Então, muitas vezes a criança recebe a medicação, a Ritalina, que tem seus efeitos colaterais, e na verdade ela não dorme bem. Então, tem bastante alerta para isso, o reconhecimento da apneia. E já os hábitos de horários da criança é uma coisa assim, o sono na criança é praticamente estipulado pelos pais. Então, a típica queixa dos pais, o filho não dorme à noite, é simplesmente o excesso de estímulo à noite. Porque a criança você tem que diminuir o estímulo. Então, é aquela coisa, é o eletrônico, é a televisão, é o ritual de ler historinha, né? Então, uma criança pequena, 10 horas, já é para estar tudo, já é para estar na cama, né? Então, às vezes os pais dizem, não, é 11 horas, eu estou brincando porque eu chego tarde. Eu digo, sim, mas aí estimula a criança, aí a criança vai aprender a não dormir bem à noite e vai desenvolver insônia. Então, é fundamental os hábitos regulares na criança. Tá certo. Fica aí um importante alerta a respeito da importância do sono na vida da gente, na vida de todos. Então, primeira questão, tá percebendo que tá cansado demais, tá vivendo com uma certa irritabilidade, não tá produzindo o suficiente no seu trabalho, no seu dia a dia, procure um especialista, porque com certeza ele vai te ajudar. Quero agradecer a doutora Luciana Palombini, médica especialista em sono e membro da Associação Brasileira do Sono, que esteve com a gente e está convidada para voltar. Foi um prazer. Obrigada, doutora. Até a próxima, viu? Até a próxima. Tchau.